A ordem, então, está relacionada com você estar no lugar certo como indivíduo. O lugar certo de cada pessoa na sua família. Também a gente precisa pensar na hierarquia e também na precedência. E às vezes também vai entrar em jogo aqui a confiança, a confiabilidade nas relações. Então, as ordens estão relacionadas ao lugar certo de cada pessoa em sua família, está ligado também à hierarquia, ou seja, a ordem de precedência, né, quem veio primeiro, quem veio depois, e a confiabilidade nas relações, principalmente entre homem e mulher, entre pais e filhos. Isso é muito importante. E a gente sabe que dentro de cada sistema familiar reina uma ordem simples, básica, em relação ao lugar e à posição. Então, a dica que eu já dou para vocês aqui é: primeiro vem os pais, depois vem os filhos. Isso é básico. Primeiro vem os pais, depois vem os filhos. Se você dá para os seus filhos aquilo que você ainda não se deu, toma cuidado. Se você toma uma decisão em relação aos seus filhos sem consultar o cônjuge, também você está saindo da ordem. Se você coloca o seu filho em primeiro lugar numa mesa, se ele está à direita de todos os demais, e ele é o filho, ele está à direita do pai e da mãe, então ele está fora de ordem. Entre os filhos, né, o mais velho tem o primeiro lugar, depois vem o segundo e assim por diante. Então, da direita para a esquerda, nós temos esse posicionamento que a gente chama de posicionamento ordenado. Essa ordem, ela é muito arcaica e provavelmente se relaciona com a transmissão da vida em grupo, pois os pais, eles sempre vão poder prover para a descendência mais e mais rapidamente do que os filhos poderiam fazer. Entre os filhos, né, o mais velho pode crescer mais rapidamente e cuidar um pouco dos irmãos menores, dos mais novos, principalmente quando essa distância entre um irmão e outro é muito grande. E, historicamente, né, se a gente olhar para a literatura mundial, a hierarquia pela idade tem uma grande importância. Exemplo disso é uma história bíblica do Antigo Testamento de Jacó e Esaú, que eram irmãos gêmeos que competiam pelo primeiro lugar. Aconselhado pela mãe, Jacó, que era o filho preferido dela, né, furtou do seu irmão gêmeo, que nasceu primeiro, o primeiro lugar. Ele vestiu uma pele e apresentou-se ao pai, que estava praticamente cego, como se ele fosse o irmão, que era pastor. E assim ele conseguiu a bênção do seu pai, né, na posição de primogênito, porque naquele tempo, e historicamente isso repercute até hoje em nós, né, o mais velho tinha mais direito do que os mais novos a esse lugar, né, o lugar de de herança do trono, né, de herança de um lugar, né. Mas depois, né, o Jacó, ele teve que fugir do irmão, porque o irmão tratou de se vingar, né. Mais tarde, olha só como a história se repete, né, mais tarde Jacó deu primazia para o filho mais novo dele, que é o José, que ele deu para ele as roupas mais belas, né, e o que os irmãos de José quiseram fazer com ele? Quiseram matá-lo, né. Então, isso, historicamente, nos remete à ideia de que não é à toa que o filho mais velho nasce mais velho,
Não é à toa que um filho caçula nasce caçula e o do meio também. Tem uma espécie de... tem uma ordem nisso, com certeza, mas tem uma espécie de função para cada coisa, né? Geralmente o primogênito é aquele que é um desbravador, é aquele que abre caminhos para a família. Geralmente o filho do meio é aquele que intermedia relações. Geralmente o filho caçula é aquele que precisa receber e aprender de todos, para que ele possa brilhar na sua vida, né? O caçula, ele vem já com um legado de receber tudo com muita humildade. Então, quando os irmãos são posicionados em uma constelação, a ordem pela origem mostra-se pelo fato de que, olhando a partir dos pais, eles devem ser colocados lado a lado, por ordem de idade, no sentido horário, tá? Isso é uma informação aí para vocês saberem, porque vocês podem aplicar isso no dia a dia de vocês também. Imagine que você pode aplicar isso numa mesa. Imagine que vocês estão sentados numa mesa redonda. Então, nessa mesa redonda, faz essa colocação no sentido horário, e você, o pai e a mãe, ficam à direita, né? O pai à direita, a mãe à esquerda do pai, e os filhos, então, nessa sequência que eu estou fazendo aqui numa ordem hierárquica, né? Quase sempre, os irmãos sentem essa ordem como algo que, tipo, é correto, e eles se sentem aliviados. Não é gostoso ficar fora da nossa ordem. Eu posso garantir para vocês que não é gostoso, não é leve. E vocês também devem perceber isso, vocês notem aí na vida de vocês, né? Se você ocupa a posição de primeiro, segundo, terceiro, quarto, o que for, garanta que a sua posição seja ocupada com honra. Eu sempre converso, quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro da minha adolescência, que eu falava, eu não queria ter nascido primeira eu tenho que fazer tudo. É isso mesmo. Os filhos mais velhos, eles ganham mais, mas eles também são exigidos mais. E concordar com isso traz um grande alívio para a nossa vida. Eu sei o tanto que eu aprendi depois que eu entendi isso. Eu era muito contrariada, eu falava que na próxima encadernação eu ia nascer caçula. E eu falava isso para dentro de mim. Era pesado esse lugar, né? Eu achava ele pesado. Mas quando eu concordei, ou seja, quando eu entendi a minha função, eu parei de recusá-la, abracei e me sustentei. Porque, na verdade, o que foi apresentado para mim, ao longo da minha criação, pelos meus pais, que era a função do primogênito, era realmente pesado. Era como se eu tivesse dado conta dos meus 7 irmãos que vieram na sequência, filhos do meu pai e da minha mãe. E, na verdade, não é essa a função do primogênito. Aliás, o primogênito tem que tomar cuidado para não desonrar os pais, querendo dar para os filhos dos mesmos pais o que os pais não deram. É um cuidado que precisa se ter, porque é muito fácil a gente se arrogar uma posição que não é nossa, mas se eu não parei, como é que eu posso tomar conta desses filhos todos? Isso é ordem, tá bem? Ah, Elaine, isso que você está falando pode ser muito duro, mas é ordem. E ordem é ordem, gente, ordem é lei. Você vai falar assim, ah, Elaine, o sinal está vermelho, mas é muito duro se eu parar agora aqui. Eu vou transgredir essa lei. Ah, você pode fazer, mas você vai pagar um preço. É lei, pessoal. E quando se trata de lei, e eu desrespeito a lei, tem um preço a ser pago. Tá bom?